Olá, boa tarde. Tem algumas pessoas entrando aqui na nossa sala. Ana Júlia, Carlos Eduardo, Gabriel, boa tarde. Ingrid, Joelma, Fernanda. Boa tarde a todos. Bom, gente, então vamos iniciar aqui mais um bate-papo. Dessa vez estamos com a IBM aqui com a gente, Ana Paula Maestrello, da IBM. Obrigada, Ana Paula. Boa tarde. Boa tarde, Bom, Paula. gente, Boa tarde a boa todos. tarde. Boa tarde. Bom, gente, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, quem é novo aqui, tem muitos nomezinhos aí repetidos que estão com a gente aí em todos os nossos bate-papos. Tem nomes novos também que eu estou vendo aqui. Então, boa tarde. Sou Paula Duarte, sou psicóloga, especialista em carreiras do Banco de Oportunidades, do Senac RJ. Falando um pouquinho sobre o Banco de Oportunidades, né? O Banco de Oportunidades é uma área de negócio que faz a ponte dos estudantes do Senac Rio com o mundo do trabalho. Então, a gente trabalha aí com captação das vagas no mercado de trabalho, com empresas também, né? A gente faz uma abordagem com empresas para a gente poder fazer essa ponte aí dos nossos estudantes com o mundo do trabalho, e ao longo aí dessa trajetória deles, a gente trabalha com toda a parte de orientação profissional, auxiliando mesmo, porque o nosso objetivo é trabalhar com a parte com a empregabilidade, né? A gente está promovendo aí ao longo dessa semana mais uma edição da Feira Virtual do Senac Rio, que é a nossa 4ª edição. E a Feira Virtual é uma oportunidade de vocês que estão vindo aí, conhecendo o Banco de Oportunidades, vocês vivenciarem o que a gente propicia para os nossos estudantes através do Banco de Oportunidades. Então, isso aqui que a gente está fazendo, essa ação que a gente está fazendo, é um projeto, né? Uma ação que a gente faz diariamente com os nossos estudantes no Banco de Oportunidades. Então, vocês estão conhecendo um pouquinho dos nossos serviços aqui nesse momento. A gente está com uma programação muito intensa de palestras nessa edição, né? Então, o que eu estou pedindo assim para todos? Que acessem no lobby da feira a agenda com todos os nossos encontros da semana, os horários, que participem, né? Cada um desses encontros, eles terão profissionais do mercado, trazendo temas assim super atuais e relevantes sobre carreira, empreendedorismo. E também nós temos nessa edição uma novidade, né, que a gente está fazendo, que a gente está nos encontrando aí com profissionais do mercado de algumas empresas que estão presentes até aqui na feira, né? Então, dessa vez, a gente vai falar, o nosso bate-papo de agora é com a IBM, com a Ana Paula Maestrello, Talent Advisor. Ela é responsável por treinamentos da IBM. Então, a Ana Paula, ela vem com um tema muito legal sobre as novas competências, né, do profissional do século XXI. Então, ela vai falar um pouco sobre a IBM, né, vai falar sobre os seus projetos lá que eles têm, para vocês conhecerem melhor, né, essa grande empresa, essa maravilhosa empresa. E também vai falar sobre essa questão mesmo das novas competências, né, esse profissional aí do futuro, né, Ana Paula? E como o nome já diz, esse é um bate-papo. Como eu falo em todos os bate-papos, esse é um bate-papo. Então, eu quero que vocês aproveitem esse momento assim tão especial para tirarem todas as dúvidas de vocês. A gente tem a opção ali, tem o nosso chat ali, que eu vou ficar mediando isso junto à Ana Paula. Também a gente tem a opção ali do More, na parte do Q&A, que vocês podem fazer as perguntas, que são perguntas mais assim, específicas, que só a gente tem acesso, e eu vou fazer essa mediação junto à Ana Paula dessas perguntas, tá? Então, fiquem à vontade, podem ir fazendo essas perguntas, tá? E eu peço também que vocês cliquem no link da pesquisa de satisfação, que vai estar disponível aí para vocês, da pesquisa de satisfação durante o evento, que a gente vai colocar para vocês avaliarem como é que foi esse evento, e o link da lista de presença, que o Marcelo, que é um dos nossos bastidores, vai colocar aí para vocês, tá ok? A gente vai interagindo assim ao longo dessa apresentação. Muito obrigada, Ana Paula. Seja um prazer, muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, e o palco virtual é seu. Obrigada, Paula. Agradeço imensamente. Opa, desculpa. Agradeço imensamente a presença de todos aqui. Espero realmente que seja um bate-papo, tá? Eu gostaria muito de
ouvir, né? Eu brinco que nesse ambiente virtual, nesse momento de pandemia que a gente não consegue, né, ver as pessoas, não consegue abraçar as pessoas. Então, quando eu estou num momento assim com pessoas e tudo mais, eu fico muito feliz, né? E fico mais feliz ainda quando as pessoas interagem, porque daí, né, não parece que a gente está falando só com o computador, né? Só então eu agradeço imensamente ao Senac a oportunidade. Gosto muito de falar sobre esse tema, né? E novamente coloco aí a abertura do chat, do Q&A, para que vocês perguntem, tá bom? Então, o tema, como a Paula disse, são as novas competências para o profissional do século XXI, né? Somos nós que estamos no mercado de trabalho, os que estão chegando para o mercado de trabalho, tá? E para começar, antes até mesmo de eu falar sobre a IBM e tudo mais, eu gostaria de propor para vocês que vocês pegassem o celular, a câmera do celular de vocês, apontassem aqui para esse QR Code, porque ele vai abrir um BuzzFeed para que vocês possam fazer uma brincadeira aí, né? Eu comecei com um quebra-gelo, que seria responder algumas das perguntas sobre a IBM, tá? Eu não vou ler as perguntas, essa é uma atividade que vocês podem ir fazendo enquanto eu vou falando aqui, tá? Novamente, Paula, qualquer pergunta que você queira me interromper, pode interromper a todo momento, que a gente Tá. vai Eu vou falando. entrando aqui e te falo. Ótimo, obrigada. Então, quem somos nós, né? Quem é a IBM, pessoal? Bom, a IBM, a sigla, né? A gente brinca sempre que uma vez que você entrou na IBM, você começa a aprender uma outra língua, que é o IBMês, né? Geralmente eles têm acrônimos, 3 letrinhas para tudo, né? Então, às vezes não só 3 letrinhas, né? Mas eles vão abreviando. Então, IBM, para quem não sabe, International Business Machine, ela teve origem nos Estados Unidos, tá? Então, a matriz é americana, é uma empresa americana, mas uma curiosidade super interessante foi que a primeira filial da IBM, ela vem para o Brasil, né? Então, em 1914, desculpa, 1917, a IBM vem para o Brasil e é a primeira filial no mundo. Então, só existia IBM nos Estados Unidos, a primeira filial fora dos Estados Unidos foi aqui no Brasil, tá? A história da IBM, eu não vou ficar muito tempo aqui, né, mas é super interessante. A empresa ela é conhecida pela inovação, pessoal, né? Ela começa em 1928, ela traz para a gente o cartão perfurado, né? Que depois ele fica muito conhecido para fazer os censos, né? Então, o estudo da população e tudo mais, em 1928. A IBM já fez cortador de frios, né? A IBM já lançou as máquinas de escrever, né? Então, anterior aos computadores aí, ela tinha as máquinas de escrever, depois as máquinas de escrever elétricas, né? E por aí vai. E o que a gente observa quando a gente olha o desenvolvimento da empresa? Primeiro de tudo, eu acho fantástica a capacidade da empresa, se você olhar para a história dela, de se reinventar, né? Então, quem acha ainda que a IBM faz computadores está enganado, né? Faz tempo já que a IBM vendeu toda essa parte de construir, né, notebooks e tudo mais. Ela ainda tem a parte de hardware, mas ela faz os grandes mainframes, que são as geladeiras. Mas toda a parte de personal computing, né, toda a parte de notebooks e tudo mais, ela já vendeu faz tempo.
E é isso que eu falo que é super interessante na empresa, essa reinvenção, esse se modificar, se reinventar. E isso é super importante. Então, o que que a IBM faz hoje? Né? Qual é a estratégia dessa empresa? Ela está muito focada na venda de cloud e de inteligência artificial, né? Então, não, a IBM não faz mais computadores, né? Pelo menos não no modo como a gente acreditava de ter a fábrica mesmo e tudo mais. E, além disso, ela vende serviços, né? O que que é isso? Ela vai para o cliente, ela questiona o cliente o que que ele precisa, o que que é necessário para a companhia dele ou para o negócio dele evoluir, e ela vai com um pacote de ideias, de conceitos e vende isso para eles, tá? Então, é o que a gente conhece como venda de serviços. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Temos alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo ótimo, não tem perguntas ainda não. Depois estão perguntando aqui sobre questão de vagas e tudo mais, depois a gente fala com eles sobre isso. Legal. Bom, e por que que eu, né, falo para vocês aí como futuros profissionais, como pessoas né, venham a ser do mercado de trabalho e tudo mais, por que que é legal fazer parte da IBM? Por que fazer parte da IBM, né? Primeiro de tudo, pessoal, é super interessante a visão, os valores, né, e o jeito como os nossos executivos conversam com a população de modo muito integrado. E outra, né, qual é o principal objetivo da IBM? É ser essencial e inovativa. Como eu disse para vocês, já está no DNA da empresa a inovação, já está no DNA dela criar coisas novas, né? Então, se vocês perguntarem para mim, mas a IBM então só atua é, na área médica? Não, a IBM está em todos os lugares, está na agronomia, né? Ela tem inúmeros clientes nas mais diversas áreas, é, né, de tecnologia, claro, mas também na agricultura, na educação, na saúde. Por quê? Porque tudo, né, está girando em torno da tecnologia, certo? Parem e pensem, né? O mundo há 10 anos atrás era completamente diferente. Então, a IBM ela se importa em fazer diferença para o mundo, tá? Então, o que é sempre uma preocupação dos executivos e tudo mais, o que esse projeto está fazendo em termos de diferença para o mundo, tá? E sempre se fala nos 3 Is, né? Então, por que fazer parte da IBM? Porque a IBM, ela se preocupa com 3 pontos: impacto, inclusão, certo? E É, e essa. Opa, desculpa, gente. Ainda tô. E as infinitas experiências. O que tem a ver o impacto? Então, como eu disse para vocês, a preocupação do trabalho, do nosso trabalho, é de mudar a vida das pessoas, né? Procurando tecnologias para curar doenças, para melhorar a terra, para moldar a indústria, para preservar o meio ambiente. Então, o impacto é o impacto de transformar o mundo. Inclusão, pessoal. A partir do momento que você entra na empresa, você vai ouvir muito a questão do respeito à diversidade, da inclusão, né, da importância de termos um ambiente diverso. Por que que é tão importante, né? Por que que a empresa ela tem essa cultura de abertura, de inclusão, para que todos tenham voz, para que a diversidade ela esteja presente não só
né, na fala, mas no nosso dia a dia. E por que é tão importante, né, a questão da inclusão, da diversidade estar no dia a dia? Porque isso se torna uma vantagem competitiva hoje em dia, tá? A partir do momento que eu tenho um grupo diverso, eu tenho pensamentos diversos e eu tenho soluções diversas. Ou seja, trabalhar com a inclusão vai me permitir ter inovação. Inclusão tem tudo a ver com inovação. E infinitas experiências, né? O terceiro I aí. Que as carreiras, pessoal, elas são feitas de experiências. E na IBM, a experiência, ela é muito valorizada, tá? Tanto em termos para você construir a sua carreira, quanto nas suas avaliações com os gerentes e a possibilidade que a IBM dá de você transitar. Então, eu vou contar uma breve historinha aqui, né? Eu mesmo faço parte de uma organização que não é o RH. Todo mundo conhece o RH, né? Recursos humanos e tudo mais. Então, eu dou treinamento num departamento específico lá da IBM. Entretanto, eu tenho projetos desenvolvidos junto com a RH, ou às vezes outra unidade de negócios, e isso vai aumentando a minha experiência, a minha possibilidade de carreira, até mesmo dentro da IBM. Por quê? Porque eu tenho outro ponto de vista que não só o da minha organização. Então, é o mesmo pensamento aqui relacionado à inclusão. Tá? É esse mesmo ponto. Eu tenho diversos pontos de vista de diversas organizações quando eu desenvolvo um projeto, por exemplo. Tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre a inclusão. Então, de novo, por que diversidade e inclusão é tão forte dentro da companhia? Né? E isso eu não vou dizer para você que é só no Brasil, isso é mundial. Tá? Então, em todos os países que a gente conversa, nós temos as BRGs, né, que são Business Resource Groups, ou seja, eu trabalho, né, faço o meu trabalho diário, então dou os treinamentos e tudo mais, mas além disso, eu posso fazer parte de uma BRG, ou seja, uma equipe de pessoas que se reúne para pensar sobre como melhorar a experiência da inclusão, a experiência da diversidade dentro da companhia. Né? Então, dentro da IBM, nós temos esses grupos que se unem para ajudar a causar maior impacto, né, nos colaboradores, no mundo, nos clientes. E, então, eu vou dar alguns exemplos aqui das BRGs que nós temos dentro da IBM. Nós temos a BRG Afro, né, que traz toda a questão dos afrodescendentes, né, e toda essa integração. Nós temos a BRG das mulheres, que discute muito o posicionamento da mulher dentro do mercado de trabalho, né, o como a gente pode se empoderar, né, e o quanto. Então, são cursos que as BRGs promovem, são eventos, tem a LGBTQI+, tem a dos PCDs, Cross Generation, eu faço parte da BRG Cross-Cultural, né, que também tem a ver com a Cross-Generation, tem a do Work-Life Balance, e essa semana anunciaram a BRG da Neurodiversidade, né, que é uma outra BRG que vai ser uma outra frente. Então, o compromisso da IBM já vem de longa data, e aí quem fez, né, o quiz lá viu que em 1914, 76 anos antes dos Estados Unidos aprovarem em lei, né, sobre de que o deficiente,
o deficiente ele precisava trabalhar e tudo mais, 76 anos antes, gente. Em 1914, a IBM já contrata o primeiro profissional com deficiência visual, né? E o Thomas Watson, que foi o fundador, né, da IBM, ele acreditava que o potencial das pessoas precedia as suas limitações físicas ou sensoriais. Então, já em 1914, a IBM ela possibilita e ela reconhecia, né, o valor e as habilidades de cada indivíduo, de cada ser humano que contribui ali para o todo da companhia, tá bom? E isso, pessoal, é muito legal. Eu falo como empregada mesmo, né? Como colaboradora da IBM. Por quê? Porque isso vai trazendo um sentimento de pertencimento, né? Você sente gratidão de estar num ambiente em que as pessoas se respeitam, né? Em que você aprende a todo o momento. Então, isso acaba construindo equipes mais fortes, que colaboram entre si, que se ajudam, né? E promovem um maior desempenho, ou seja, resultado nos negócios. Né? Então, eu vou falar para vocês, né? Eu sou suspeita a falar, mas esse é um aspecto que eu admiro muito, né? Essa questão cultural, essa estrutura mediante a diversidade e inclusão que a IBM prega em todos os seus cursos, né? Ela trabalha a questão do assédio, né? Todo ano nós temos que fazer um refresh mesmo, né? Uma reavaliação, refazer os cursos, ver o que é assédio, o que não é, repensar a maneira como nós atuamos no dia a dia, tá? E isso é fantástico, né? O que isso faz com a gente enquanto ser humano, né? De nos fazer refletir, nos fazer pensar o quanto nós estamos tendo atitudes inclusivas, o quanto nós estamos respeitando o outro, e isso é muito bom, né? Porque crescemos enquanto seres humanos. Aqui, pessoal, eu só trouxe algumas das premiações que a IBM já teve, né? Então, vocês podem ver aí, né? Destaque para pessoas com deficiência, melhores empresas para trabalhar étnico-racial, para a mulher, né? Várias iniciativas nós temos em relação à licença maternidade. A IBM, ela, né, proporciona várias situações aí que auxiliam a mãe, que é mãe, então, a, a profissional que é mãe, tá? Então, algumas das premiações aqui. Vou parar mais um minutinho, Paula, alguma pergunta? Oi, não, não, por enquanto a Não? gente não tem perguntas. Na verdade, tem pessoas aqui falando sobre essa questão de oportunidades para deficiência visual e tudo mais, né? A gente tem também aqui na feira, a gente tem as oportunidades, a IBM veio com stand aqui na feira também, então que eles têm também de vagas, de oportunidades, né? O pessoal do RH já colocou aqui na feira também, que vocês quiserem ver, é só irem lá, né? Se dirigirem ao stand da IBM e verem as oportunidades. Então, pode seguir. Legal, né? E só falando sobre essas oportunidades, então, quem tem deficiência visual, quem tem deficiência auditiva, a empresa ela tem, né? Assim como existe a BRG, como eu disse para vocês, esse grupo de pessoas que trabalham em prol, eles vão dar toda a assessoria, a estrutura. Então, no caso do deficiente auditivo, existe uma companhia que a IBM paga. Todas as vezes, por exemplo, que a pessoa entra numa reunião, ela vai ligar, ela vai entrar em contato com essa empresa e a empresa tem o profissional que fala Libras, para que a pessoa possa participar, interagir na reunião e tudo mais. E também existem vários softwares e tudo mais para pessoa com deficiência visual, né? Mas saibam que, por exemplo, esse grupo de pessoas que trabalham
para as pessoas com deficiência, né, para os PCDs, eles olham para para todas as deficiências mesmo, né? Então não é restrito a uma ou outra. E agora a gente vai ter ainda esse novo grupo que vai trabalhar com a neurodiversidade, né? Autistas, pessoas com déficit de atenção e tudo mais. Bom, pessoal, tem muita coisa para eu falar da IBM, né? Mas a gente tem tempo. Então, isso daqui foram algumas pinceladas, né? Mas quem tiver curiosidade, entrem, pesquisem, né? No Google e tudo mais. Vocês vão ler muita coisa sobre a IBM, fiquem ligados. LinkedIn também é um ótimo recurso aí para que vocês fiquem ligados nas novidades, né, da empresa, para quem se interessar. Nesse momento, agora, eu queria falar um pouquinho sobre as profissões, sobre como as profissões mudaram no decorrer do tempo, né? Então, olhando aqui para essa primeira foto, alguém reconhece essas profissões? Se alguém reconhecer, por favor, coloque no chat. Quem sabe o que esses dois senhores aqui estão fazendo? Ou que profissão que era essa? Era uma profissão. Vamos ver se o pessoal identifica aí. Se alguém sabe. Apagar lamparina, acendendo as lamparinas a óleo. Exatamente. Era o acendedor das lamparinas nas ruas. Então, não existia luz elétrica, pessoal, né? Não era como hoje que até nós temos as fotocélulas, né? Então, hoje não precisa nem ligar a tomada, digamos assim, né? Lá na CPFL e tudo mais. Simplesmente baixou o sol, né? O sol se pôs, as fotocélulas identificam e acendem, né? Mas antigamente nós tínhamos o acendedor e o apagador de lamparinas. Então era uma pessoa cuja responsabilidade era acender e apagar as lamparinas da rua, tá? E o de baixo é interessantíssimo. Ninguém acertou aqui no chat, pessoal. Era o despertador humano. As pessoas não tinham despertadores, né? Não havia sido criado ainda, não havia sido inventado. Então, esse senhor batia na janela até que a pessoa acordasse. Era o despertador humano, tá? Então, era uma pessoa responsável por acordar as pessoas. E aí, com a vinda da Revolução Industrial, o que aconteceu? Primeiro que muitas profissões também acabaram, né? Assim como a gente ouve isso hoje, muitas foram criadas, né? Os processos começaram a ser automatizados, tá? Então, se olharmos no decorrer da história, muitas vezes acontece isso. Então, morrem as profissões, nascem outras, né? Só que, na época, o tempo em que acontecia isso era muito maior. Hoje, com a vinda da tecnologia, o mundo ele está muito rápido, né? Não sei se alguém já ouviu falar do termo VUCA. Na verdade, hoje eles não estão nem mais usando o termo VUCA, né? Que é um mundo volátil, instável, caótico. Hoje se fala até em mundo bunny, né? Que é um mundo caótico, que você não tem, as coisas acontecem numa velocidade gigantesca. E a pergunta é, como que a gente pode acompanhar? Né? Como que nós podemos acompanhar esse mundo louco que está mudando na época, né, que eu mostrei ali, final do século XVIII, início do XIX e tudo mais, as coisas demoravam muito tempo. Hoje, pessoal,
né? A velocidade que as coisas mudam tem sido muito diferente. E nós temos muitos dados, mas muitos dados, né? E o que a tecnologia, o que essa tecnologia ela faz? Ela cria demandas por novas carreiras. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar de olhar para o lado somente negativo da automação, né? Então, muita gente fala assim, mas vai automatizar as atividades de trabalho e as pessoas vão perder os empregos, né? Não é exatamente isso. Aquele job role, aquela responsabilidade, assim como do despertador humano e do acendedor e o que apagava as lamparinas, aquela responsabilidade já não vai haver mais, né? Entretanto, outras vão surgir, outras vão emergir, tá? E aí, o impacto da adoção da tecnologia em 2030, vocês podem ver nesse chart aqui de baixo, né? Então, o potencial de eliminação do posto de trabalho devido à adoção da automação é de 0% de uma adoção lenta, uma adoção moderada de 15%, ou seja, 400 milhões de pessoas, e de uma adoção rápida, 800 milhões de pessoas. Então, o impacto que essas automações vão trazer na vida de todo mundo vai ser muito rápida, né? É inversamente proporcional, tá? A rapidez com que as coisas vêm. E aí, antes da gente seguir, eu vou parar de compartilhar esse PowerPoint e eu vou compartilhar um vídeo com vocês. Um vídeo para que vocês reflitam, né? Essa mudança, lembrem-se sempre, a mudança ela vem com novas oportunidades. E é sobre isso que eu quero falar depois, né? Sobre a gente aumentar, né? Ter um growth mindset, ter uma cabeça aberta e parar de pensar assim, né? Vou dar um exemplo bobo para vocês. Eu quero ser gerente. Eu quero ser gerente, eu quero ser gerente, eu quero ser gerente. Mas será que vai existir o cargo de gerente daqui 5 anos? Então, eu preciso parar de me cobrar em relação a funções e começar a focar em habilidades. Quais os skills que eu quero, tá? Isso vai ser fundamental. E pensar na tecnologia como possibilidade de melhoria, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. É um vídeo rápido, pessoal, não tem nada de gigante aqui, não. Só um minutinho. Dear Tech. Dear Tech. Dear Tech. Let's talk. We have a pretty good relationship. I love my smartphone. And yes, I'm probably on it more than I should be. I love my apps. I love developing apps. I love the way that you help me connect. Dear Tech. You've done a lot of good for the world. But I feel like you have the potential to do so much more. We're facing some big challenges. How do we better protect our natural resources? And better respond to natural disasters? How do we bake security into everything we do? I want all my data to be protected. I need a cloud that talks to my other clouds. I need tech that works at scale. Dear Tech, are you working for all of us or just a few of us?
Can we build AI without bias? AI that fights bias. AI that helps us see the bias in ourselves. We need tech that helps people understand each other. That understands my business. Dear Here's the thing. It starts with people. It starts with me. It starts with me. I would like to make open source software the standard. I'm teaching the next generation of coders. We're working to help make sure your food is fresh and safe to eat. That what you buy isn't a knockoff or from a sweatshop. We're helping people take the turbulence out of air travel. We're working on smarter ways to help people manage their diabetes. We're doing the hard work. And we need your help. We need your support. To make a difference in people's lives. Dear Tech. Dear Tech. Dear Tech. Let's help make a difference in finance. Let's make a difference in retail. In telecommunications, insurance, and healthcare. Let's make a difference in government. The environment. And society. Let's develop new solutions with the help of quantum technology. QUANTUM. Quantum. Let's use IoT to help victims of natural disasters. Let's use blockchain to help reduce poverty. Let's show girls that STEM isn't just a boys' club. Let's champion data rights as human rights. We have the power to do so much. Let's do it all. Together. 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 Let's expect more from technology. Let's put smart to work. Pessoal, é exatamente isso. Eu preciso fazer a tecnologia trabalhar para mim. Então, isso não quer dizer que eu vou eliminar empregos, digamos assim, né? Eliminar job roles. Desculpa, às vezes o inglês ele escapa, né? Eu não vou eliminar funções. Mas eu preciso, no meu dia a dia, pensar em como criar novas situações, novas soluções, tá? Existe exemplo maior da aceleração digital do que a que nós tivemos esse ano, né? As escolas tiveram que se reinventar. Nós tivemos, todo mundo, né? Todo mundo teve que aprender novamente, reaprender. E é exatamente aí que está o segredo dos novos skills, tá? Aqui eu trouxe alguns dados super interessantes, né? Então, 65% das crianças que entram no ensino fundamental hoje vão ter profissões que ainda nem existem. Então, a gente nem sabe o que elas vão fazer. Ah, médico vai morrer, né? Muita gente pensa nessas profissões mais visíveis, digamos assim. Mas vamos pensar no tanto de profissão que tem, né, que a gente nem conhece. E muitas vezes a gente nem vai conhecer. Por quê? Porque elas não estarão mais daqui 5 anos aqui. Por isso, pessoal, a gente precisa focar nas habilidades que são necessárias, né? Os líderes de negócio, eles falam que as suas companhias, né? Isso foi publicado, pessoal, em 2019. Então, 67%, né, foi uma pesquisa que fizeram com executivos e tudo mais. Todos eles, ou todos não, desculpa, 67% de todos os entrevistados concordaram que se as companhias não se tornassem digitais até 2020, elas não seriam mais competitivas. E aí, o que acontece em 2020? Né, acontece a pandemia. Aí, ou as pessoas, né? As pessoas tiveram que se virar, seja por WhatsApp, pensando em pequenos negócios e tudo mais. E os grandes negócios, eles tiveram que se reinventar, tiveram que digitalizar tudo, digitalizar os trabalhos, né? Olha quanta oportunidade. Sob estresse, concordo, né? Mas aí foi diante da situação que a gente vivenciou, né? Mas as pessoas
tiveram que se reinventar. Então, essa é uma habilidade que a gente precisa procurar sempre. Aprender, reaprender, desaprender, né? É super interessante. E aqui eu trouxe as 4 bases que hoje são o negócio da IBM, né? Então, cloud, a venda de cloud, analytics, o que é isso? Né? Vou transformar de um modo bem simples, pessoal. Analytics são os dados. Então, como eu disse para vocês, milhões de dados são produzidos, seja pelas redes sociais, seja no nosso trabalho. O que nós precisamos aprender é como esses dados guiam o nosso trabalho, guiam o nosso dia a dia. Então, se eu recebo uma planilha em Excel, eu preciso me perguntar, o que esses dados me dizem, me ajudam no meu dia a dia? O que eu posso fazer diferente para ter resultados diferentes, né? Isso é um pensamento analítico. Internet of the Things, IoT, né? Essa é outra frente da IBM. Cognitive, inteligência artificial, outra frente que a IBM está trabalhando. E aí vocês podem se perguntar, né? Como que essas tecnologias influenciam na minha vida? Eu nem sei o que é isso. Eu sou uma profissional das humanas, assim como a Paula, eu sou psicóloga, né? Nunca tive interesse em desenvolver, em ter uma profissão técnica em desenvolvimento. Por quê? Porque eu gosto da parte de humanas. É aqui que eu me identifico. Só que isso não impede de eu entender essas tecnologias, não no bit-byte, né, que a gente brinca, não lá no código, porque isso eu não vou saber mesmo, mas eu preciso entender como que funciona, né, como que funciona a inteligência artificial. Para quê? Para que eu veja no meu trabalho possibilidades de aplicar a inteligência artificial aqui, porque só assim eu vou ser inovativo. E para eu saber como aplicar, eu preciso minimamente conhecer, né? E aí, muitas vezes a gente fala que as tecnologias, eu não sei, não conheço, né? Mas Spotify, Netflix, a inteligência artificial já está aí, pessoal. Todos esses chats que vocês falam, né? Então, hoje, clínica médica tem chat, isso tudo é inteligência artificial. E ela vai ser cada vez mais refinada com a interação entre nós humanos e a máquina, né? Então, é aí que a gente entra. Olha os novos skills surgindo aí, né? As novas possibilidades, as novas funções, tá? Então, é só um exemplo aí, vou dar uma acelerada, porque senão vocês não vão poder fazer as perguntas. E eu só queria, né, destacar aqui que muitas vezes a gente vê em filmes, né, artigos, as pessoas falam, né, que os humanos têm que estar de um lado e as máquinas dos outros, né? Então, é humanos versus máquinas. Só que a gente precisa começar a pensar em como nos integrarmos a termos o nosso lado humano, sim, né, analítico. Por quê? Porque quem ensina a máquina, assim como apareceu lá no vídeo, né, quem ensina uma máquina aquele jeito de falar, por exemplo, ou aquela expressão que está utilizado, que tem nesse chatbot, por exemplo, é preconceituoso, esse feeling, quem vai ter é só o humano. E aí é ele quem vai poder ensinar a máquina. Então, muita gente fala, né? Eu até coloquei aqui a médica, né? E o cara de segurança aqui, da área de segurança, né? Então, quer dizer que eu não vou ter mais médico? Pessoal, não é isso, né? Aqui ela fala, eu posso ler 5.000 novos estudos médicos em um dia
e ainda encontrar os meus pacientes. É aqui que as máquinas entram. Um ser humano, ele não consegue, em um dia, ler 5.000 artigos, mas a máquina consegue. Então, é a junção, né, da análise de dados, mais a análise, o analítico do ser humano, e em conjunto. Né? E aí, o da segurança que ele fala, eu consigo analisar 1 milhão de eventos de segurança em 1 segundo. De novo, humanamente é impossível, mas com o auxílio do Watson, né, com o auxílio da inteligência artificial, a gente consegue. Então, comecem a refletir isso, né, do humano não ser humanos versus máquinas, mas sim a integração. Eu consegui, eu brinco sempre, né, no trabalho, que eu falo assim, eu começar a trabalhar com a máquina, com os relatórios, com os dados, como meus colegas mesmo, né, conversar com eles, entender, ir a fundo. Isso é uma habilidade do futuro, tá? E aí eu gosto muito, dessa fala aqui, né, do Alvin Toffler. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. Pessoal, nesse momento, nós precisamos aprender a desaprender, a quebrar aquele pensamento, é assim e sempre vai ser assim, porque não vai ser, né? Então, precisamos desconstruir, e isso é aprendizado, tá? E de que forma que fazemos isso aqui na IBM? Primeiro de tudo, a gente trabalha no ambiente ágil, né? Então, quem não conhece essa metodologia e tudo mais, depois dá uma procuradinha, que é reunir as decisões, elas são tomadas em time, elas são tomadas em grupo, né? Então, existe muita colaboração. Existe um outro método chamado Design Thinking, né, que é muito utilizado aqui dentro também. Se vocês observarem, são métodos de trabalho que o enfoque não é eu tomo a decisão, né? Isso não existe mais. Beleza, nós temos esse trabalho para fazer, qual vai ser o papel de cada um, o que está dando certo, o que não está dando certo, né? Para isso a gente precisa ter uma flexibilidade, uma mobilidade muito grande, o foco no bem-estar. Se a pessoa não está bem, né, o próprio grupo vai identificar. E, de novo, eu trago a diversidade aqui, né? Porque a importância de ter diversos pontos de vista e mais, o respeito entre todo mundo, né? O respeito em ouvir a opinião do outro, em compreender a opinião do outro. E, além disso, pessoal, é o aprendizado contínuo, né? Eu não posso parar nunca de aprender. Eu brinco, às vezes, que na IBM você aprende todo dia, você aprende uma ferramenta nova, a hora que você se acostumou com aquela ferramenta, a ferramenta troca, né? E é um aprendizado contínuo. Você não pode parar no tempo, né? E para isso, para você ter esse aprendizado contínuo, primeiro você precisa se conhecer, você precisa saber como você vai buscar esse conhecimento, você precisa ter empatia pelo outro, né? Entender o ponto de vista do outro, refletir sobre as suas atitudes, as outras atitudes, ter flexibilidade, experimentar, né? E sem medo de errar, e compartilhar. O aprendizado mútuo, ele tem muito, ele está muito relacionado com esse conhecimento compartilhado, né? Não adianta eu saber, eu preciso eu e todo o meu time também, para que o trabalho flua, para que as coisas sejam bem feitas, né? E aí, pessoal, aqui eu trouxe para vocês 3 aspectos que nós precisamos pensar,
né, em termos de skills, tá? Mas antes de falar delas, eu quero lembrar vocês, mudem esse mindset, né, esse jeito de pensar de que eu quero aquele cargo, olhem para os cargos de hoje, analisando quais são as habilidades que aquele cargo envolve e foquem no desenvolvimento daquelas habilidades. Então, vou voltar no exemplo do gerente, por exemplo. Eu quero ser gerente? Bom, eu vi que o gerente ele precisa se comunicar muito bem, ele precisa ter liderança, né? Ele precisa ser criativo, ele precisa ter uma boa resolução de problemas, uma ótima tomada de decisão. São nesses skills que eu vou focar. Não fiquem pensando, eu quero ser gerente, porque a gente não sabe se daqui 2 anos, daqui 5 anos, nós teremos essa função. Mas as habilidades, elas sim, elas estarão lá seguindo, né? Elas estarão lá, a gente precisa perseguir. E aí eu trouxe aqui, né, algumas das habilidades que a gente precisa ter em mente. Em termos de soft skills, né, que são as habilidades pessoais ali, que a pessoa precisa ter, comunicação, resolução de problemas, criatividade, que tem tudo a ver com inovação, pensar diferente, né? Se todo dia eu vou lá, abro o meu computador, respondo o meu e-mail, por que eu faço isso? Né? Reflete, pensa sobre, por que eu estou fazendo desse jeito? Será que eu devo começar com um e-mail ou será que eu devo começar com aquela planilha que eu sempre evito? Né? Eu sempre, ai, nossa, eu não suporto receber essa planilha. Começa por ela, veja o que ela fala para você, né? Que é tomar decisão baseada em dados, tá? Pensamento crítico, né? Tomada de decisões. Essas são algumas das habilidades que serão necessárias para essas funções do futuro. Na parte digital, pessoal, de novo, né? A gente não precisa ser programador, mas eu preciso entender o que é a inteligência artificial. Como que ela está no meu dia a dia? Como que ela funciona? Senta com alguém que entende mais, pede para te explicar, nem que seja 10 vezes, né? Inteligência artificial, cognitive, cloud, analytics, que vem nessa parte de análise de dados. E eu gosto muito desse conceito de meta skills, né? Que, na verdade, só eu posso ler tudo sobre resolução de problemas, mas eu ainda estou no soft skill. Eu terei um meta skill quando eu coloco isso à prova, no dia a dia, né? Eu coloco isso, então eu coloquei alguns exemplos aqui de meta skills, como o autoconhecimento, que é esse desenvolvimento diário, né? De você se conhecer e você ir identificando essa vontade de aprender e de correr riscos. Isso é fundamental no dia de hoje, né? Nesse mundo em plena mudança. Empatia, entender o lado do outro, né? Isso vai criar um bom relacionamento. E o give back. Então, eu fui lá, fiz o curso de resolução de problemas, como que eu aplico isso? Como que eu dou isso de volta para minha companhia, para o meu time? Isso é fundamental, né? Se a gente pensar em termos de skills do futuro. E é isso, pessoal. A gente tem ainda um tempinho, né? Eu coloquei aí no LinkedIn, vocês me acham como Ana Maestrello. Vocês vão saber que sou eu, porque a imagem, eu preciso trocar minha foto de lá, porque está meio distante, assim. Então, talvez vocês não identifiquem pela foto, mas vocês vão identificar pelo nome aqui da função, né? Talent Advisor. E eu deixei meu e-mail aí, caso alguém queira. E aí eu vou pedir para a Paula... Anotem aí, printem aí, para vocês terem um contato da Ana. Muito bom, LinkedIn, uma excelente fonte de relacionamento, né? Então, gente, vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Vocês já colocaram... Tem uma pergunta aqui que eu vi... Ai, peraí, que saiu aqui, só um minutinho. Tem uma pergunta aqui que eu vi...
porque estão rolando muitas perguntas aqui no... Perguntas não, comentários, né? São mais comentários. Uma empresa há muitos anos que acompanho, que empresa bacana. Mas tem uma muito legal que eu vi aqui, Ana, que eu queria te falar. É muito importante, a Edmeia falando, é muito importante uma empresa com essa visão, que possibilita a igualdade a todos, maravilha de empresa, as pessoas elogiando. O Sérgio está te perguntando aqui, Ana, qual a maior experiência que você já viveu na IBM? Olha que legal. Bom, Sérgio, obrigada pela pergunta. Eu gosto muito e sempre me envolvi muito em questões de aprendizagem na IBM. Então, essa função atual, eu estou há 2 anos, né, de treinamento e tudo mais, e tenho 11 de experiência. E logo que eu entrei na IBM, eu lembro de foi uma reunião geral, né, que a gente teve e tudo mais, e falaram de um programa chamado CSC, Corporate Services Corp. E é um programa em que você vai fazer um trabalho voluntário por 1 mês em algum lugar para o qual você se aplica, né? Na verdade, eu me apliquei para a África, só que naquele ano não teve para o continente, né? Não tinha nenhum programa específico no continente africano, e aí eles perguntaram sobre a possibilidade de eu fazer esse trabalho voluntário no Canadá, né? E aí todo mundo fala, mas o Canadá é primeiro mundo e tudo mais, mas a gente foi na área de educação, era uma plataforma de matemática que, assim, era super interessante, mas ninguém usava. E aí a gente fez toda uma linha de design thinking e tal, e melhoramos a plataforma para eles. Então, foi uma grande experiência, né? Lidar com o cliente frente a frente. Eu particularmente, não tinha trabalhado, porque eu sempre trabalhei como back-office, então, nunca trabalhei com cliente frente a frente. Gostei bastante da experiência, né? E acho que foi essa passar 1 mês lá no Canadá, prestando serviço que não tinha nada a ver, né? Então, de novo, gente, olha eu não sou desenvolvedora, eu fui como uma consultora, né? Tinha o prazo de 1 mês para entregar, então tudo isso é você correr riscos, né? E aí você entrega, então acho que esse foi um grande desafio e que eu aprendi muito. Que experiência e que desafio, né? Muito interessante. E assim que a gente aprende, né? São com os desafios mesmo, que a gente vai enfrentando, que a gente aprende. Isso mesmo. É o aprender fazendo. Nossa metodologia do Senac. A nossa metodologia. E é exatamente isso, né, Paula? Antigamente a gente tinha, né, essa questão, porque eu vou entrar no trabalho e eu tenho learning curve de, sei lá, 1 ano. Isso não vai mais existir, né? Realmente eu vou ter que entrar, eu vou ter que fazer, eu vou ter que aprender fazendo, eu vou ter que descobrir com quem que eu vou falar, né? Se eu tiver algum blocker. Então, é mão na massa, é isso mesmo, Sandra. Né, agilidade. Então, são todas essas características que vão formar o profissional do futuro. Isso aí, nossa, que demais. Amando. Muito obrigada, Ana Paula. Mais algumas perguntas, gente? Dúvidas? Deixa eu entrar aqui no Q&A para ver. Não temos aqui no Q&A. Vocês têm mais alguma coisa? Aproveitem o momento, hein? Pode falar, Luan. Luan tá aqui, pode falar. Obrigada, pessoal. Também adorei estar aqui. Obrigada. Ótimo papo, gostei muito. Então é isso. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês preencherem aí o nosso link de pesquisa de satisfação, que está aqui. Por favor, vocês preencham aí para avaliarem esse momento aqui com a IBM. Muito, muito, muito enriquecedor para todo agregador. A Sandra botou aqui que está respondido. E é isso. Ana, você gostaria de finalizar com alguma questão, colocar alguma coisa para a gente concluir esse nosso bate-papo?
Só falar, pessoal, se preparem, né? Se preparem, estudem. Eu não gosto de estudar, mas eu gosto de assistir vídeo, né? Procurem o jeito. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Parem e analisem que forma que vocês têm de adquirir dados, né? Adquirir conhecimento. Então, isso é muito importante, por isso que eu bato na tecla do autoconhecimento, se conheçam, né? Conheçam os outros, porque é extremamente rico, né? Esse trabalho com as BRGs na IBM e tudo mais, eu falo para vocês, desde como que eu faço, por exemplo, uma palestra quando tem algum deficiente visual na plateia, né? Então, só para vocês saberem, isso eu aprendi faz pouco tempo, né? Por mais que esteja aí na área de educação há muito tempo, você vai se descrevendo, né? Então, você fala, eu sou uma mulher branca, cabelo curto, cacheado, olhos castanhos, estou com uma camiseta branca. Então, tudo isso é aprendizado. Então, observem, né, no dia a dia de vocês, o quão rico vocês têm para aprender com o outro, né? Então, é isso que a gente ganha tendo uma empresa inclusiva como é a IBM. A gente começa a enxergar com os olhos do outro as necessidades. O Sérgio colocou aqui qual o seu modo de ver daqui para frente, como será o mundo da tecnologia para você. Eu falo, Sérgio, que eu acho que é essa parceria que a gente tem que ter com as máquinas, né? Então, não essa resistência de vai automatizar e todo mundo vai perder o emprego. Não, vai automatizar porque o cliente quer mais rápido, ele quer com maior qualidade, né? Processos manuais, a gente sabe que a pessoa não está bem, ela esquece de pôr um dado, um número, isso complica e tudo mais. Mas o ser humano, ninguém tira a capacidade do ser humano de ser analítico, né? De analisar, como aquela moça disse, se a máquina está tendo uma fala, por exemplo, preconceituosa, foi porque alguém incluiu ali. Não é a máquina, é o ser humano. Então, é a gente melhorando enquanto ser humano para melhorar as máquinas, né? E é só a gente que pode fazer isso. As máquinas sozinhas não vão aprender, né? E nós vamos melhorar enquanto seres humanos, aprendendo a desaprender. Então, para mim é isso, né? O futuro da tecnologia é cada vez mais essa parceria e cada vez mais a gente melhorando enquanto seres humanos para poder melhorar as máquinas. Tem sempre um ser humano por trás das máquinas, não tem jeito, não é máquina sozinha. Não, nunca. Não faz nada sozinha. Não faz. Por mais que a gente ache assim, não tem uma vez eu pedi num restaurante, fui fazer um pedido de uma comida e eu vi que esse restaurante era tudo assim, no WhatsApp, era um robô falando comigo. Então, oi, tudo bem? Aí eu respondi alguma coisa e ele botava assim, eu sei que eu nunca fiz um pedido na minha vida tão rápido. Mas assim, não é um robô, é um ser humano que já configurou aquilo para que o robô fizesse isso para mim, né? Então tem sempre um ser humano atrás daquilo, né? E assim, perfeito, foi perfeito isso, como é a tecnologia, né? Amo. Exatamente. E é isso. Ana, assim, amei. Chegamos ao final, né, desse nosso encontro. Queria muito, 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 em nome da equipe do Banco de Oportunidades do Senac Rio, agradecer a sua presença, a sua parceria, que esse seja um primeiro encontro de vários outros que virão aí, com certeza virão, a gente vai se falando aí. Assim, foi muito enriquecedor, muito obrigada mesmo. E aí, gente, vocês já printaram aí os contatos da Ana, fiquem aí com o contato dela, né? LinkedIn, aproveitem isso, façam lá o networking de vocês, né? Uma empresa tão desejada como essa, né? Como a IBM está na feira também, na feira virtual, um standzinho lá na feira também. Entrem lá, acessem, conheçam mais um pouquinho sobre a empresa, que está tudo lá no stand deles.
E eu quero convidar todos também que estão participando da feira para navegar pela feira, acessar os stands, assistir os conteúdos de orientação profissional, acessar o ambiente institucional do SENAC, que vem com muitas coisas legais. Então, para vocês verificarem, assim, verem todos os nossos projetos, tudo que está rolando na casa, a nossa metodologia, o Aprender Fazendo, temos projetos muito legais ali que estão expostos aqui na feira. Então, os nossos cursos também, para que vocês conheçam um pouquinho dos cursos que a gente oferece, na página própria mesmo do SENAC que ele redireciona. Então, aproveitem, conheçam mesmo, explorem a feira, né? E falar para vocês, quanto mais vocês interagirem, mais participarem da feira, mais chances vocês terão de concorrer, né? De participar do evento de orientação profissional online pós-feira. Então, assim, os primeiros 50 colocados nessa gamificação, então vai participar desse evento que a gente está organizando com muito carinho, muito amor e carinho. Vai ser ainda vai ser surpresa, a gente ainda tá vendo tudo direitinho para a gente fazer um mega evento muito legal com vocês. E é isso, as regras da gamificação estão no lobby, assim como a colocação das pessoas também estão no lobby da feira. Muito obrigada, Ana. Até o próximo encontro. Até, eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Até mais.